Atenção, atenção, o mundo vai acabar. Onde foi que eu já ouvi isso mesmo? Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Este artigo foi escrito por Amazônia Livre, revisado por Baby Yoda, narrado e produzido por mim, Quintessência. Gente, pasmem, mais uma vez esse pessoal metido a profeta do apocalipse, ou seja, os especialistas em clima da ONU, aparecem de novo com a mesma história batida. O mundo está para acabar, mais desesperado do que picareta vendendo curso de internet, mais falido do que banco alavancado em moeda estatal, mais confuso do que vendedor de criptomoeda centralizada. O pessoal do IPCC, o painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, lança agora o Guia do Sobrevivencialismo Climático. Poxa, o sobrevivencialismo é até legal. Eles ensinam a guardar comida, a fazer uns tipos de fogão a lenha, a construir casas reforçadas e a dar uns nós cabulosos. Mas esse sobrevivencialismo da ONU beira a insanidade. Acho que realmente vamos precisar da mentalidade sobrevivencialista, mas, no caso, será para sobreviver ao cataclisma institucional que se avizinha, dado que os estados estão cada vez mais falidos e ineficientes. Cada vez mais, os estados nacionais falham em cumprir aquelas suas premissas mais básicas, como garantir o direito à propriedade e manter um sistema de justiça. Adaptar-se a condições adversas, resistir e sobreviver parecem ser valores cada vez mais afeitos na nossa sociedade, não devido a eventos climáticos, mas devido a ações tresloucadas dos governos mundo afora. Por isso, esteja preparado, ou talvez cheguemos ao famoso salve-se quem puder, mas para os políticos quero deixar. Cada um por si e o diabo para todos vocês. Bem, voltando à ciência, esses burocratas do IPCC estão realmente alucinados, exatamente como os governos têm feito com o dinheiro, imprimindo cada vez mais moeda numa espiral de loucura que ninguém sabe aonde vai terminar. Os pseudocientistas do IPCC têm soltado mais alardes, sempre mais catastrofistas, como que dobrando a meta no melhor estilo Dilma. No início do IPCC, até havia gente séria que, porém, resolveu abandonar esse órgão vinculado à ONU à medida que se privilegiavam os alardeadores de previsões apocalípticas. Hoje, basicamente, o IPCC é formado por asseclas dos governos social-democratas, demagógicos e tirânicos, que se uniram nessa cruzada climática. Portanto, virou uma caixa de ressonância do discurso governamental e pretende dar um caráter de verdade para a retórica estatal. A esses burocratas travestidos de cientistas, só falta mesmo encontrar dados que corroborem suas elucubrações. Aqui no canal já abordamos esse tema por vários pontos de vista. Na descrição, seguem links para alguns de nossos vídeos sobre esse conteúdo. Não se esqueça de conferir. Obviamente, as ações propostas por esses grandes especialistas, divindades detentoras do conhecimento inequívoco de todas as relações causais entre os fenômenos do planeta, atentam contra o indivíduo, especialmente contra os mais pobres. A cada intervenção estatal, produtos e serviços se tornam mais escassos e caros. Ao longo do tempo, isso privilegia a casta dos grandes conglomerados e configura o que conhecemos hoje como o capitalismo de compadrio, que obviamente de capitalismo não tem nada. Trata-se de um sistema coletivista baseado em intervenção estatal, altos impostos e regulações absurdas que resultam em monopólios ou oligopólios. Esse sistema é a menina dos olhos dos governos centralizados. Ao atuar em conjunto com as empresas corporativistas, os governos garantem, por um lado, o financiamento estatal com a alta cobrança de impostos e, por outro, uma gorda fatia de mercado pelo estrangulamento da oferta. Agora, vamos falar um pouco sobre esse tal guia de sobrevivencialismo da ONU. Bem, o guia já começa dizendo que a criação de animais de corte faz mal ao planeta. Portanto, vai se preparando para comer cigarras. Elas estão bem gordinhas em julho. Fica a dica. Depois, o guia vem com um papo de que o ser humano está acidificando os oceanos. Realmente esse pessoal tem sonhos megalomaníacos. Nós mal conhecemos as causas das correntes marinhas, quanto mais seus efeitos, e muito menos podemos compreender por que há uma variação de pH nos oceanos. Além de que tratam todos os oceanos da
Terra como se fosse uma poça d'água no quintal. Aliás, esse é um erro recorrente do pessoal ecolouco. A partir de uns poucos dados, induzem um comportamento global, tratando fenômenos complexos de maneira simplista. E falando nisso, é preciso entender que a temperatura do planeta funciona não como aquecendo ou esfriando, mas varia de maneira cíclica, obedecendo ao que chamamos de ciclos de Milankovitch. Os ciclos de Milankovitch se referem à posição relativa da Terra em relação ao Sol, à Lua e a si mesma. Ora a Terra se aproxima um pouco mais do Sol ou da Lua, ora se afasta. A órbita da Lua varia em relação ao eixo da Terra. O próprio eixo da Terra muda, se inclinando mais ou menos e assumindo uma rotação mais ou menos helicoidal. Mas o que mais influencia na temperatura da Terra é a atividade solar. Cerca de 97% da influência sobre a temperatura da Terra diz respeito à atividade solar, que apresenta ciclos de aumento e diminuição a cada 20 anos aproximadamente. Por vezes, os ciclos são mais intensos, por vezes menos. Mas cada ciclo deve ser compreendido dentro de si mesmo e comparado com o ciclo de outro período, e não de maneira linear como fazem os grandes especialistas do IPCC. Aliás, o gráfico mostrado no relatório síntese é simplesmente infantil, não há referência aos dados e tampouco considera o fator cíclico do fenômeno. E para falar a verdade, a Terra está muito fria. Durante o auge do Império Romano e também das civilizações acádias nos rios Tigre e Eufrates, o planeta esteve mais quente. Uma temperatura maior significa maior insolação para as plantas e mais gás carbônico disponível, o que resulta em uma agricultura mais produtiva e maior abundância para a humanidade. Se mesmo na época romana Veneza não desapareceu, então você que mora no Rio de Janeiro não precisa se preocupar. O mar não vai invadir sua casa. Mas se você mora próximo a encostas, aí deve tomar preocupações, pois trombas d'água sempre acontecem e podem ocasionar deslizamentos de terra. Esses deslizamentos ficam mais recorrentes quanto mais gente ocupar encostas instáveis. Por óbvio, isso nada tem a ver com a temperatura do planeta, muito menos com peido de vaca, arroto de bode ou se você toma suco com canudinho de plástico. Mas o mais incrível mesmo é a soberba desse pessoal. Eles realmente acham que podem mudar dinâmicas globais, criando leis tiradas de seus orifícios fétidos. É um absurdo por si só, deve ser descartado como aberração, associado à iminente ausência de dados que comprovem suas hipóteses. Mas aprenderam bem com Goebbels. Não há absurdo que, se bem dito e frequentemente repetido, não possa virar uma verdade. Inclusive espanta que em vídeos que apenas ousem questionar esse tal de aquecimento global, o YouTube coloque a seguinte legenda: as mudanças climáticas são transformações a longo prazo nos padrões de temperatura e clima, principalmente causadas por atividades humanas, especialmente a queima de combustíveis fósseis. Fonte: Nações Unidas. Bem, só faltou combinar com os dados. Obrigado por sua audiência. Se você gostou deste vídeo, deixe o seu like e o compartilhe com seus amigos para difundir as ideias da liberdade. Se quiser ser notificado de outros vídeos, clique em se inscrever e depois no ícone da campainha. Até a próxima!